Você já se perguntou de onde vem a medicina chinesa? De onde surgem as ideias como Qi, Yin Yang, 5 elementos, meridianos, emoções afetando os órgãos, e até essa visão de que o corpo não é separado da mente? Hoje eu vou te apresentar o livro mais importante de toda a tradição médica chinesa, o Huangdi Neijing, conhecido como o livro do Imperador Amarelo. E eu já te adianto, esse não é apenas um livro antigo, ele é a base de praticamente tudo que a gente estuda e pratica na medicina chinesa até hoje. E no final dessa aula você vai entender por que ele é considerado a Bíblia da medicina chinesa. O que ele ensina sobre saúde, doença e longevidade e como seus princípios continuam completamente vivos na acupuntura moderna. Então vamos lá. O nome Huangdi Neijing pode ser traduzido como clássico interno do Imperador Amarelo. Huangdi é o Imperador Amarelo, Nei significa interno e Jing é clássico, escritura, algo fundamental. E por que ele é tão importante? Porque ele estabelece as bases teóricas na medicina tradicional chinesa. Ele fala de diagnóstico, fala de prevenção, fala de padrões de desequilíbrio, fala de clima, emoções e hábitos. E principalmente ele apresenta uma visão de mundo. Eu gosto de dizer isso porque muita gente pensa que medicina chinesa é um monte de pontos, um monte de fórmulas, um monte de técnicas. Mas o Neijing veio antes disso tudo. Ele é o livro que ensina como olhar a vida. Ele é um tratado de medicina e filosofia ao mesmo tempo. Agora, uma coisa interessante é que o Imperador Amarelo não é só uma figura histórica. Ele é uma figura simbólica, quase mítica. Ele representa aquele governante sábio, aquele ser humano que pergunta por que a gente adoece? Por que envelhece? Como se vive melhor? Como se vive mais? E ao longo do livro, ele faz perguntas profundas. E quem responde é o Tibo, o ministro e médico que funciona como um grande mestre. Então o texto é estruturado como um diálogo. O imperador pergunta e o sábio responde. Isso torna o livro muito didático, mas também muito profundo. E o Neijing é composto por duas partes. A primeira é o Suwen, que significa perguntas simples. E o Suwen é a parte mais teórica, ali que a gente encontra fundamentos como Yin Yang, 5 movimentos e a relação do ser humano com as estações, as emoções como causa de doenças e a influência do clima. E toda essa ideia de que o corpo é um microcosmo dentro do macrocosmo. A segunda parte é o Lin Shu, que significa eixo espiritual. Essa é a parte mais prática, clínica, mais voltada para a acupuntura. Ela fala sobre meridianos, colaterais, técnicas de agulhamento, profundidade, direção, manipulação e como a agulha interage com o Qi e com o Shen. Se eu fosse resumir bem simples, o Suwen é a teoria e o Lin Shu é a aplicação na acupuntura. E agora vem um dos pontos mais bonitos do Neijing. A medicina chinesa como a medicina da natureza. O livro deixa claro que o ser humano não está separado do mundo. Nós somos parte do céu e da terra. E isso significa que o corpo responde ao clima, às estações, ao ambiente, à alimentação, ao estilo de vida e também às emoções. Por exemplo, a primavera tem um movimento de expansão, de crescimento, de ascensão. O verão é mais dispersivo, mais quente, mais aberto. O outono começa com um recolhimento. E o inverno é um tempo de armazenamento, de guardar energia. E o Neijing ensina a viver com saúde e viver em harmonia com esses ciclos. E doença, na visão do Neijing, é quando a gente perde essa harmonia.
E aqui a gente chega num dos conceitos mais fundamentais de todos, Yin e Yang. No Neijing, Yin e Yang não são apenas filosofia, eles são um modelo médico. Yin e Yang descreve o funcionamento do corpo e também descreve como a doença aparece. Yin é aquilo que é mais frio, mais interno, mais denso, mais substancial. Está ligado aos líquidos, ao sangue, à estrutura. Yang é aquilo que mais quente, mais externo, mais dinâmico, mais funcional. Está ligado ao Qi, ao movimento, ao aquecimento. A saúde não é ter Yin e Yang perfeitos. Saúde é um equilíbrio dinâmico. É um ajuste constante, porque a vida muda o tempo todo. O clima muda, a idade muda, o emocional muda. Então o equilíbrio é vivo, não é fixo. O Neijing mostra que quando há excesso de Yang, por exemplo, a gente vê calor, inflamação, agitação, secura. Quando há excesso de Yin, pode aparecer estagnação, frio, lentidão, acúmulo. Quando há deficiência de Yang, pessoas sentem frio, cansaço, digestão fraca e desânimo. E quando há deficiência de Yin, pode surgir calor vazio, insônia, boca seca e irritabilidade. E junto com o Yin Yang vem o Qi, outro pilar da medicina chinesa. No Neijing, o Qi é apresentado como base do fundamento humano. Qi é aquilo que move, transforma, aquece, protege, sustenta e organiza. Sem Qi não há metabolismo, não há circulação, não há vida. E o Qi não fica parado, ele se movimenta por caminhos. Esses caminhos são os meridianos. Então, quando a gente fala de acupuntura, a gente está falando de regular o Qi através desses caminhos. E isso nos leva ao Zhang Fu, os órgãos e vísceras na visão chinesa. O Neijing não trata os órgãos como peças anatômicas isoladas. Ele trata como sistemas vivos, e isso é muito importante. Por exemplo, o coração não é só uma bomba, ele governa o Shen, ou seja, a consciência, a clareza mental, a presença. O fígado governa o livre fluxo do Qi e se relaciona com emoções como irritação e frustração. O baço governa a transformação dos alimentos e se relaciona com o pensamento, com a ruminação mental. O pulmão governa a respiração e também se relaciona com a tristeza e com a pele. E o rim governa a essência, o Jing, e se relaciona com o medo e com o envelhecimento. E olha como isso é avançado. O Neijing deixa claro que o corpo e psique não são separados, eles são uma coisa só. E por falar nisso, um dos pontos mais impressionantes do livro é a forma como ele trata as emoções como causas internas da doença. Ele é uma das obras médicas mais antigas do mundo e dizer claramente: emoções adoecem o corpo. Mas não é sentir emoções que adoece. O problema é quando a emoção é intensa demais, repetitiva, reprimida ou prolongada. E isso se manifesta de forma previsível. Raiva tende a afetar o fígado, alegria em excesso pode dispersar o coração, preocupação e pensamento obsessivo afetam o baço, tristeza afeta o pulmão e o medo afeta o rim. Então, o Neijing ensina que tratar o corpo é também tratar o modo como as pessoas vivem por dentro. E agora, eu quero trazer uma das mensagens mais valiosas desse clássico: a prevenção. Existe uma ideia central na tradição do Neijing que diz que o bom médico trata a doença antes que ela apareça. Isso é maravilhoso porque muda completamente a lógica da medicina. O objetivo não é esperar virar crise. O objetivo é reconhecer o desequilíbrio quando ele ainda é pequeno, quando ele ainda está começando. Por isso o Neijing valoriza tanto a observação, os hábitos, a alimentação, o sono, o ritmo de vida e também a conduta emocional. É uma medicina que ensina o ser humano a viver melhor e não apenas a apagar incêndios. E para fazer isso, o diagnóstico precisa ser profundo.
O Neiding não está preocupada apenas em dar nome para uma doença. Ela quer reconhecer padrões energéticos. Ela quer entender o movimento do Qi, o estado do Yin e do Yang, as relações entre os órgãos e como o corpo está respondendo ao mundo. Por isso, os métodos clássicos são tão valorizados. Observar, ouvir, perguntar, palpar. E claro, o pulso e a língua que se tornam ferramentas essenciais para perceber aquilo que não está óbvio. E quando a gente entra no Ling Shu, a acupuntura aparece como uma arte refinada. A agulha não é só uma ferramenta mecânica para tirar dor. Ela é um meio de regular o Qi, harmonizar Yin Yang, liberar a estagnação, tonificar deficiências e também alinhar o corpo e a mente. A acupuntura clássica fala do tempo certo, ponto certo, direção certa, profundidade certa e até da intenção certa. Porque na visão clássica, a presença do terapeuta importa. O tratamento não é só técnica, é também relação, percepção e sensibilidade. Aí vem a pergunta, por que esse livro ainda é tão importante hoje? Porque, mesmo com milhares de anos, o Neiding responde a perguntas extremamente modernas. Por que o estresse vira doença? Por que o emocional desorganiza o corpo? Por que o estilo de vida tem mais peso do que remédio em muitos casos? Por que prevenir é mais inteligente do que remediar? O Neiding nos lembra que saúde é equilíbrio, ritmo, adaptação e consciência. Então, se eu pudesse resumir o livro do Imperador Amarelo em uma frase, eu diria assim: saúde é viver em harmonia com o céu, com a terra e com você mesmo. O Huangdi não é só um livro antigo, ele é uma lente para enxergar o corpo como um sistema vivo, inteligente e simbólico. E estudar esse clássico é, de certa forma, aprender a ver o ser humano com mais profundidade. Se você gostou dessa aula e quer uma continuação, comenta aqui embaixo, eu quero parte 2, porque eu posso trazer capítulos essenciais do Suen. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que ama a medicina chinesa. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.